os melhores e também os piores filmes que eu assisti em 2025. Sim, eu sei que a gente ainda tá em novembro, só que eu fui dar uma olhada no Letterboxd e eu descobri que eu assisti 61 filmes esse ano. E como eu não queria que esse vídeo tivesse 3 horas, eu resolvi fazer ele logo. Mas antes de eu dar minhas opiniões, que você pode ou não concordar comigo, eu vou me apresentar. Eu sou a Carol, eu amo falar de cultura pop, de cinema. Eu tô bem mais lá no TikTok, no Instagram, mas eu tô com muita vontade de voltar a fazer vídeos maiores aqui pro YouTube. Então me segue aqui, mas também me dá uma olhada lá nas minhas outras redes, é tudo @itfalida, inclusive no Letterboxd, que eu adoro fazer resenha. E vamos lá, pra esse vídeo eu resolvi dividir em 4 categorias. A primeira é filmes brasileiros, depois filmes assim meio farofa, meio camp, aí então filmes cult mesmo, que eu assisti alguns cults muito legais esse ano, e por último, os piores filmes que eu assisti. Então vamos lá. Pra começar, filmes brasileiros, eu tenho que falar de Um Agente Secreto, o representante do Brasil no Oscar, o filme que vai nos dar muitos Oscars, eu acho que o Wagner Moura vai levar. Escreva aqui o que eu tô falando, em março a gente se vê. Mas independente do Oscar, eu quero valorizar o nosso cinema pelo que ele é e não só pela validação estrangeira. E cara, O Agente Secreto é um filme muito autoral do Kleber Mendonça Filho. Ele tem um cinema muito dele, que você vê um filme e você fala, cara, isso é um filme dele. A forma como ele constrói esses personagens, assim, super fascinantes. Todo mundo que tá nesse filme é muito foda. A Dona Sebastiana, claro que rouba a cena, ela é maravilhosa. E eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse filme é porque ele me surpreendeu muito. Eu acho que o final, sem dar spoilers, faz uma coisa, assim, que eu acho que pouquíssimos diretores teriam a pachorra de fazer, teriam a capacidade de fazer. E ele foi muito foda de ter dado aquela virada no final. E é um filme que eu acho que nem todo mundo vai gostar, diferente de Ainda Estou Aqui, que foi aquela coisa no ano passado. Eu acho que ele vai ser menos assim universal, mas de alguma forma eu acho que ele representa muito o nosso cinema, ele representa muito o ser brasileiro. Enfim, eu achei muito foda. Mas já ligando com outro filme do Kleber Mendonça Filho que eu assisti esse ano, Retratos Fantasmas. Esse filme, na verdade, é um documentário que fala sobre os cinemas de rua de Recife. E eu acho que eu ter assistido esse filme antes de O Agente Secreto engrandeceu muito a minha experiência, porque ele é um filme muito foda e ele me transporta muito pra essa coisa da memória, inclusive memória de coisas que eu nem vivi. Eu fui em Recife uma vez, eu nem fui assistir um filme lá e eu me senti muito dentro daquilo. Mas é um filme muito foda que ele te faz pensar muito sobre a memória, sobre essas coisas o cinema de rua, que era uma instituição muito foda, que eu sempre falo muito, que eu sinto saudade. E até sobre o capitalismo, porque muitos desses cinemas se tornaram farmácias, outros estabelecimentos, até mesmo igrejas evangélicas, enfim. É muito foda, inclusive tem um personagem aqui, né, que é o seu Alexandre, que é o projetista do cinema, que ele foi retratado em Um Agente Secreto de uma forma fictícia. Então é muito foda a maneira como ele junta a ficção e a realidade, por isso que eu até intercalei esses dois filmes falando aqui. Assisti outras obras-primas do cinema brasileiro esse ano, e uma delas é Jogo de Cena, do Eduardo Coutinho. Esse filme é muito difícil de explicar pra vocês, porque ele é meio que um documentário, mas ele também é ficção. Ele basicamente botou um anúncio no jornal, lá, não lembro se é no final dos anos 90 ou 2000, e era tipo, se você tem uma história foda, vem aqui contar pra mim. E eram mulheres que contaram suas histórias reais de vida, suas histórias de família, suas histórias de relacionamento, de trabalho, etc. E ele grava esse depoimento e logo depois ele coloca atrizes famosas, como até a Fernanda Torres está nesse filme, fazendo a mesma história, contando a mesma história como se fosse delas. Então é um pouco uma reflexão sobre o ser atriz, sobre o que é realidade, o que é ficção, e as histórias são muito fodas, porque a vida real é uma ficção, a melhor ficção que existe. Enfim, é uma coisa assim muito fora do comum, uma coisa diferente de tudo que eu já vi na minha vida, assim, incrível. E outro filme dele que eu também assisti esse ano foi Edifício Master, que também é um documentário que conta a história de vários moradores de um prédio lá de Copacabana. E esse prédio costumava ser muito chique e agora ele não tava mais tão chique assim, e as pessoas que moravam lá tinham histórias muito fodas pra contar. Eu falando assim, não parece nada demais a sinopse, mas assim, esse documentário vai mudar a sua vida. De verdade, assista. Simplesmente assista. Outro filme que eu assisti esse ano que eu gostei pra caramba foi Homem com H. Não tem como não dizer que a melhor parte dele não é o Jesuíta Barbosa, a atuação dele é sensacional. Eu acho que tem algumas coisas nesse filme que eu não gosto tanto, eu acho que ele demora um pouco pra engrenar, assim, eu acho que ele fica muito um ping-pong narrativo no início, colocando as cidades que o Ney Matogrosso tá, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, e eu acho que não precisava ser tão assim, mas quando ele entra de fato na carreira dele, e a carreira dele começa a decolar, eu acho que o filme ganha um outro gás, assim, essa parte pra mim que foi a minha parte favorita. Mas eu gostei muito do filme, a atuação dele é brilhante. Eu assisti um outro filme brasileiro que eu gostei muito, que foi o Terra Estrangeira, do Walter Salles. Foi a primeira colaboração dele com a Fernanda Torres. É um filme preto e branco de 1995, em que a Fernanda Torres é uma imigrante brasileira que mora em Portugal.
Só que acontece um BO lá entre ela e o marido dela e eles ficam sem o visto, se eu não me engano é sem o visto. E aí eles precisam correr lá pra se virar, pra ver o que eles fazem. E ele me passou um sentimento muito duro, assim, de que ela, ao mesmo tempo, não sentia mais que ela podia voltar pro Brasil, como se o Brasil não fosse mais a terra dela, mas ela nunca ia, de fato, pertencer a Portugal ou qualquer outro país, assim. É muito foda, eu achei muito incrível esse filme. E ele não é muito falado, então eu achei muito legal trazer aqui, porque ele é muito, muito bom. E pra fechar os brasileiros desse ano que eu gostei muito de ter assistido, tem que citar os curtas do Kleber Mendonça Filho. Eu gostei muito de Recife Frio, que é basicamente a história de como seria se Recife do nada ficasse uma cidade super fria, enquanto todo o Brasil tá verão. E esse filme é como se fosse uma matéria de um National Geographic da vida, assim, é muito engraçado. Tem o Vinho Verde, que é meio que uma história de terror, mas só que é como se fosse uma história de terror passada num programa da TV Cultura, e é quase tudo com fotos, assim, é muito legal, muito criativo. E eu também gostei muito de Eletrodoméstica, que é a história de uma dona de casa e seus aparelhos domésticos, mas me fez refletir muito sobre o papel da mulher na sociedade. Então, assim, esses curtas são sensacionais, assista! Agora vamos de parte 2 desse vídeo, filmes camp, farofa, coisas muito divertidas e muito legais que você precisa assistir. A primeira de todas é um filme que, na verdade, eu reassisti esse ano, porque eu já tinha assistido ele antes. É o Rocky Horror Picture Show, o meu musical favorito. Ele é um ícone LGBT, um dos filmes, assim, necessários, você precisa assistir na sua vida. E eu sei que muita gente conhece ele por conta de um episódio especial que Glee fez dele nos anos, sei lá, 2000, 2010? Acho que Glee é 2010, né? E assim, gente, pra explicar Rocky Horror, eu acho que eu preciso falar a sinopse dele e você vai entender como ele é uma coisa muito fascinante. É um musical estilo ópera rock que parodia ficção científica e terror, em que um casal super virginal, heteronormativo, vai parar num castelo onde tá acontecendo uma festa, porque um cientista do mal que se autodenomina um doce travesti do planeta Transsexual Transylvania tá comemorando que ele criou o seu humano perfeito, uma coisa meio Frankenstein, que na verdade é um loiro musculoso padrão. Como pode esse filme existir? Não, de verdade. As atuações são perfeitas, as músicas são maravilhosas. O Tim Curry nesse filme como Dr. Frankenfurter é um acontecimento e assim, só você vendo pra crer. Outro filme muito foda que eu reassisti esse ano foi A Morte Lhe Cai Bem, que é um filme em que a Meryl Streep e a Goldie Hawn são duas lobas que ficam brigando por um bofe. E no meio delas serem meio amigas e rivais ao mesmo tempo, elas descobrem uma poção assim secreta que faz com que elas vivam para sempre e sejam sempre muito lobas, assim, muito gatas, gostosas pra sempre. É uma coisa meio... E se a Substância fosse um filme de comédia? E é perfeito, gente. Eu acho melhor do que a Substância, inclusive. Ele é muito engraçado, ele é muito camp, mas o roteiro é muito bem amarrado. As piadas são muito certeiras. Todos os atores têm muita química. Esse filme é muito foda. Ainda nesse mundinho camp, divertido, eu assisti Quanto Mais Quente Melhor, que é tido por muita gente como um dos melhores filmes de comédia de todos os tempos. Ele é um filme incrível com a Marilyn Monroe, de 1959, e tem a seguinte história. Dois músicos estão desempregados e eles presenciam um crime, então eles começam a ser perseguidos pela máfia. No meio disso, eles descobrem que tá rolando uma vaga para um emprego para serem músicos, tipo num trem assim que vai cruzar os Estados Unidos. Só que é pra uma banda só de mulheres. Então eles decidem se vestir de mulher e enganar todo mundo pra ficar nessa banda e conseguir fugir da máfia e ganhar uma grana. Só que eles não contavam que a cantora principal dessa banda era Marilyn Monroe e claro que um deles se apaixona por ela. Eu falando assim, não parece que é um filme super progressista, até porque a gente tá em 1959. Mas, gente, na verdade, esse roteiro é muito foda. Ele consegue escrever muitas coisas assim nas entrelinhas que passaram batido pela censura, mas que hoje em dia a gente olha e fala, Então, assim, incrível, as piadas são maravilhosas, assim, um dos melhores de comédia de todos os tempos mesmo. Eu reassisti esse ano um dos maiores filmes já feitos na história, o meu filme de herói favorito, Legalmente Loira. Foi muito bom, assim, botar em palavras o que é Legalmente Loira, porque passa batido, eu acho que por muita gente, que é só mais um filme da Sessão da Tarde, ou sei lá o quê, mas eu realmente me conecto muito com esse filme. Eu acho muito legal a forma como ele brinca com os estereótipos e com as coisas que você espera de uma pessoa e, na verdade, é muito o contrário. Essa quebra de expectativas é o que faz esse filme, pra mim, tão especial e tão legal. E ele é um filme que empoderou loiras e até morenas que, como eu, se identificam como loiras, assim, num nível emocional. Então, assim, reassistir esse ano...
Um deleite, gente, 5 estrelas, foda-se. E pra terminar essa parte meio camp, eu tenho que falar de Showgirls, que é um filme que eu sempre vi a galera sacaneando muito, dizendo que era um dos piores filmes já feitos, que era uma das piores atuações da menina lá, a principal. Inclusive até em RuPaul eles sacaneiam muito esse filme, e eu fui ver assim pensando, gente, vai ser uma bomba, mas eu quero muito assistir essa bomba. Gente, na verdade, a bomba me surpreendeu, porque esse filme é muito legal. Ele conta a história da Nomi, que é uma dançarina exótica que vai parar em Los Angeles, vai parar em Las Vegas. Ela começa a ascender assim como uma grande dançarina exótica, digamos assim. Esse filme é muito ousado, ele é assim bem explícito. A atuação dela é extremamente exagerada e aí vai pro camp mesmo. Mas no final eu fiquei completamente tomada por aquela atmosfera. Eu achei que foi um lacre dos lacres esse filme e eu acho que você vai se divertir muito assistindo. Tem um filme muito foda que eu acho que não cabe em nenhuma das categorias desse vídeo, que é Uma Batalha Após a Outra, do Paul Thomas Anderson. Esse filme ainda tá nos cinemas e ele é um filme em caps lock, é cinema em caps lock, assim. Eu acho que ele é o melhor filme do Paul Thomas Anderson, que foi um diretor que já deu muitos filmes legais pra gente. Eu acho que o que ele faz com a direção, a cena da perseguição ali no carro, no deserto, é incrível. Eu gosto muito do roteiro dele, eu acho que ele é muito inteligente, ele faz umas críticas, ele consegue ser político, ele consegue se posicionar, mas ele também consegue ser crítico. Eu acho que as atuações são incríveis, então ele provavelmente é um dos melhores filmes do ano e eu precisava falar dele aqui, apesar dele não estar em nenhuma dessas categorias. Vou começar com uma descoberta extremamente cult que eu fiz esse ano, que é um filme chamado The Fall. Ele não é muito conhecido, ele é de 2006. E ele não é muito conhecido porque ele não pertence a nenhuma grande distribuidora ou grande produtora de Hollywood. Ele é basicamente feito por um cara que ele trabalhou muitos anos como diretor, principalmente de propaganda, de videoclipe, e ele juntou todo o dinheiro que ele ganhou todos esses anos para fazer um filme que era o sonho da vida dele. Esse filme é uma fábula. Um cara, ele tá no hospital e ele começa a contar essa fábula pra uma garotinha que também tá nesse mesmo hospital. E tem uma coisa lá que vai acontecendo na vida dele, nesse cenário, mas o mais legal é a história que ele tá contando pra ela, que tem vários guerreiros e se passa em vários países. E qual é o negócio desse filme? Ele se passa em mais de 20 locações e ele foi gravado ao longo de, sei lá, 15 anos. E ele é o filme mais bonito, visualmente mesmo, que eu já vi em toda a minha vida. É um visual, assim, que me impactou profundamente, assim, eu acho que eu nunca vi nada tão incrível no cinema. Ele deu muito prejuízo pro diretor, né, porque ele não conseguiu vender pra nenhum grande festival, não se interessaram muito por ele, mas ele ganhou uma base de fãs, assim, meio cult, que até hoje gostam muito do filme, e agora ele tá na MUBI, e eu aconselho muito você assistir, assim, você não vai se arrepender, filmaço! Falando de outro filme que está na MUBI, falei pra muitas pessoas desse filme esse ano, que é Meu Amigo Robô. É uma animação que conta a história de um ursinho e um robô. E você acha que você vai ver uma linda historiazinha sobre amizade, mas eu sofri muito no final desse filme, porque ele fala muito pra gente sobre os encontros e desencontros da vida e como eles podem nos afastar e nos aproximar de pessoas. E ele é muito sincero, assim, muito, sabe, doeu muito ter assistido. E se você gostou de La La Land, de Vidas Passadas, com certeza você vai amar esse filme. Essa animação vai quebrar você. Ainda de filmes muito fodas do mundinho cult, lá do MUBI, tem que falar de Dias Perfeitos, o filme que me faz querer muito ir no Japão usar um banheiro público. Ele conta a história de um encanador, um cara que faz a manutenção desses banheiros públicos, e a gente acompanha muito a rotina dele, o quanto ele trabalha, o quanto ele tem a relação dele com a família dele. É um filme muito... ele é lento um pouco, mas no final você vai refletir muito sobre o quão pouco da vida a gente passa realmente vivendo, e sim em função do trabalho, das coisas do nosso dia a dia. Ele me pegou muito e ele é muito lindo, assim, um filme... você não vai se arrepender de assistir. Vou entrar agora num território um pouquinho bad vibes. Eu assisti A Garota da Agulha, que foi um indicado, se não me engano, da Polônia nesse ano pro Oscar. Graças a Deus ainda estou aqui, venceu. Mas esse filme é muito bom. Ele parece... ele foi, né, filmado ano passado, sei lá, mas ele parece um filme do expressionismo alemão dos anos 20, assim, umas cenas muito absurdamente lindas. E só que eu não indico ele pra todo mundo, porque ele é uma história muito pesada, que trata de um tema muito polêmico, mas se você for do tipo que assiste filmes pesados numa boa, eu indico demais, porque esse filme é incrível. No mundinho também, filmes perturbadores, esse ano eu assisti Incêndios, do Denis Villeneuve, que é o diretor de Duna. Ele fez esse filme há uns anos atrás e ele conta a história de dois irmãos que perdem a mãe e ela deixa pra eles uma carta que tem várias
pistas, assim, sobre o passado dela e de como ela veio a ter eles, assim, como é que é a história deles que eles não conhecem muito. Lá ela revela que eles têm um irmão mais velho. E, assim, esse filme é muito bom, tanto que a nota dele no Letterboxd é altíssima, mas, mais uma vez, é um deles que eu não indicaria pra todo mundo, porque o final vai te traumatizar pra sempre. Eu tô traumatizada até hoje. Eu sei que ele parece que vai ou já relançou no cinema e deve ser uma versão 4K, um relançamento, assim, muito foda, mas eu digo assim, só assista se você tiver estômago. Ele não é um filme fácil de assistir, mas ele é muito bom. Vou falar agora de 2 filmes um pouco mais antigos que eu gostei muito de ter assistido esse ano. Cléo de 5 às 7, da Agnes Varda, que é um filme da Nouvelle Vague francesa. Eu já tinha assistido ele, eu amo esse filme, ele tá até aqui atrás no o pôster dele. E ele conta a história da Cléo, que ela é uma cantora e ela fez um exame e ela tá pra receber o resultado, só que ela fica muito agoniada até ela pegar essa bomba desse resultado. E a gente acompanha 2 horas na vida dela enquanto ela tá ali, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ela passeia por Paris, ela vai, encontra com as pessoas que fazem uma música pra ela, ela vai tomar um café, ela conhece um cara não sei aonde, ela vai andando. É uma experiência muito canônica feminina de analisar um pouco a nossa ansiedade perante a vida e como o nosso cérebro funciona. E eu fiquei pensando muito como é foda que tenha existido tão poucas mulheres diretoras ao longo da história do cinema. Eu queria que tivessem existido mais Agnes Vardas por aí, pra gente ter se visto muito na tela, porque eu me vi muito na tela nesse filme. Enfim, ele é incrível e ele tem muitas técnicas desse cinema francês antigo, que é tipo, a câmera corta e vai pra cá e vai pra cá, assim, é muito foda. E pra falar de mais um antigo, eu tenho que citar A Malvada, que é um filme de 1950 com a Bette Davis, que ele é muito referenciado em RuPaul's Drag Race e eu acho que ele é um ícone. Inclusive, ele serviu como inspiração para a novela Celebridade. Olha como é bafo, gente. Basicamente, a Bette Davis é uma artista, assim, é uma atriz super renomada e ela conhece uma fã que começa ali puxando o saco dela, vira assistente dela e quando ela vê, quer roubar o lugar dela. Bafo dela bafo esse filme, gente. Você tem que assistir, é muito legal. E agora chegamos à última categoria de filmes, os piores filmes que eu assisti esse ano. E pra começar, não vai surpreender ninguém, o primeiro é Emília Pérez, uma das maiores bombas radioativas que eu vi na história do cinema. Eu acho que eu nem tenho tanto a falar, assim, sobre esse filme. Ele é uma das piores coisas que eu já assisti de verdade, assim. Ele é um musical que falha em ser musical, porque as músicas são horríveis, que fala sobre os mexicanos, falhando sobre falar sobre os mexicanos, porque é uma visão completamente deturpada e de colonizador, porque ele foi feito por um diretor francês, que não tem nada a ver com nada. Ele é até mal traduzido do espanhol, porque tá na cara que ele foi escrito, sei lá, em francês, passado pra inglês, passado pra espanhol, e tem umas coisas que, sinceramente, nem fazem sentido. E eu acho as atuações também muito ruins, inclusive da Selena Gomez. Podia passar 5 horas falando mal de Emília Pérez, mas eu quero falar mal de outros filmes também. Como, por exemplo, É Assim Que Acaba, aquele filme que deu a maior polêmica pra Blake Lively, Justin Baldoni. É uma tentativa de comédia romântica barra romance super cafona. As atuações horrorosas, eu achei um grande desserviço pro tema que ele trata. Assim, foi uma experiência péssima que eu tive no cinema e eu acho que, sinceramente, o barraco entre eles dois foi muito mais interessante do que o filme em si. Outro filme que me decepcionou muito foi Baby Girl, filme da Nicole Kidman esse ano, que ela tava até um pouco cotada pro Oscar ali no comecinho, mas quando eu assisti, gente, que decepção. Ela é uma grande executiva casada que começa a ter um caso com o estagiário da empresa e ela gosta de umas coisas meio violentas no sexo, assim. Só que, gente, ele foi feito do jeito mais cafona possível, as metáforas são ridículas e o roteiro parece uma fanfic erótica mal feita, escrito por um adolescente. Eu queria muito passar pano, porque eu adoro que a Nicole Kidman aceita uns papéis super ousados e tal, mas assim, não deu. Outro que eu também achei muito ruim foi Depois da Caçada, do Luca Guadagnino, que é o diretor de Challengers, que é muito bom, e Me Chame Pelo Seu Nome. Só que ele fez essa bomba radioativa, gente. Isso é um filme quase que pra gente contestar o movimento Me Too, porque ele fala sobre uma denúncia de assédio, de abuso, que a gente não tem tanta certeza se aconteceu, porque ele deixa a personagem meio dúbia. E assim, nada que a gente não pudesse discutir, não fosse ser um tema interessante, assim, pra debater, mas eu acho que no momento político que a gente tá vivendo, principalmente lá nos Estados Unidos, e também a forma como ele fez, como ele construiu esses personagens, assim, desconfortável no péssimo sentido da coisa. E pra coroar, ele ainda começa esse filme com aqueles letreiros de filmes do Woody Allen, que eu acho que dão muito tom. Eu, infelizmente, tenho vários filmes do Woody Allen que eu, há milhões de anos atrás, assisti, gostei muito. Mas, assim, péssimo timing também pra usar essa referência. Enfim, eu acho que ele quis arriscar numa coisa que ele não bancou de fazer um filme foda pra sustentar, sabe? Pra fechar, eu também me decepcionei muito com Materialistas, o filme novo da Celine Song, que foi a diretora por trás de Vidas Passadas, que é um filme
muito lindo do ano passado, que é cheio de sutilezas, que você pensa muito sobre como são os relacionamentos na vida real, como eles são cheios de sentimentos conflitantes e nunca é uma coisa só, e nesse filme meio que foi uma coisa só. Eu gosto muito do início, quando ela fala sobre a superficialidade dos relacionamentos hoje em dia. Eu achei muito legal ela trazer a personagem da Dakota Johnson pra esse mundo dos encontros meio no momento que a gente vive de aplicativo e tal. Só que quando esbarra na vida amorosa dela, aí eu acho que ela se perde totalmente. Fica uma coisa meio, quase que aquele final hollywoodiano, que ela escolhe o carinha ali perfeito, mesmo cheio de problemas que ela sabe que eles têm, aí tudo magicamente acontece. Eu acho que ela perdeu muito ali no que ela tinha das nuances, que é o que foi tão legal no filme anterior dela. Então eu me decepcionei bastante aqui. E é isso, eu não falei de todos os 61 filmes que eu assisti, mas a resenha de todos eles tá lá no meu Letterboxd, porque eu acho que se eu fosse falar esse vídeo teria 3 horas. Mas eu espero que você tenha gostado. Se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal e também olhar minhas outras redes sociais, @itfalida, e principalmente no Letterboxd também, né, @itfalida. E é isso, espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima!